Pai, eu sei, Senhor, que do alto céu, do teu trono, Senhor, Pai, sim, do cetro estendido, Pai, tu ouve as nossas petições, Pai, Senhor, e eu não me canso de dizer, Pai, que bom que o Senhor não nos responde como queremos, mas sim da tua sabedoria e da tua vontade. Tu nos responde, Pai, segundo aquilo que precisamos e não o que queremos ouvir, Pai. Por isso também, Senhor, neste momento, a Tua palavra vai ser pregada, Senhor. E que nesse momento, Deus, tudo que eu penso, sei, imagino, acho, tudo isso, Pai, possa ficar de lado, Senhor, para que venha prevalecer a Tua vontade, a Tua verdade sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Pai, porque à luz da Tua palavra, Senhor, somos transformados, somos edificados, Pai. Sim, Senhor. E essa mesma palavra nos alimenta, nos fortalece para os próximos dias e os dias seguintes. E assim, Pai, até a Tua volta, até que o Senhor venha nos buscar, continuaremos perseverantes e firmes, Pai, na Tua palavra, em nome de Jesus. E você aplauda ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, graça e paz. Amém. Você está aí? Amém. Para você também que nos acompanha, que nos assiste, que presta esse culto da sua casa, ou de repente até no trabalho, né? No caminho também, de repente você está no ônibus, fone de ouvido, assistindo, está prestando um culto ao Senhor, amém? De repente você pode até dar um glória a Deus dentro do ônibus aí, o pessoal ficar assustado, mas não esquenta não, aleluia. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra contigo, e eu pretendo não demorar. Amém? Isso, vem pra cá. E aí, sabe o que acontece? Às vezes, algumas coisas nos sobrevêm. Só que essas coisas que nos sobrevêm, muitas vezes, nos sobrevêm, sim, por motivos aleatórios. Por vários e vários motivos. Amém? Você está aí? Por vários e vários motivos. Algumas outras são por consequência de algumas das nossas atitudes. E isso é muito complexo, muito estranho, porque algumas das nossas atitudes vão gerar consequências. E algumas das consequências vão gerar como é que eu vou te... Isso, algumas das nossas atitudes, das nossas ações, vão gerar consequências. Ponto. E essas consequências vão requerer de nós ações, atitudes. E aí, talvez, nós possamos criar um ciclo. Entenda bem. Nós, por causa das nossas atitudes, ou vamos lá, por causa das nossas primeiras atitudes, né? Nós vamos gerar um ciclo e a partir da consequência dessa atitude, nós vamos tomar uma outra atitude que vai gerar outra consequência e assim sucessivamente. Como a gente ouve falar, né, no efeito dominó, que é aquele joguinho lá que o pessoal monta,
Né? Tem gente que monta um negócio bonitão. E aí você toca no primeiro lá e ele vem, derrubando um atrás do outro. Ou seja, uma ação, uma consequência, uma ação, uma consequência. E aí, você pode estar se perguntando, poxa, mas espera aí. Como assim a minha ação gerou uma consequência que gerou uma ação? Né? A questão é que muitas vezes respondemos as coisas automaticamente. Automaticamente, nós damos respostas às situações. Agora, se uma atitude minha gera uma consequência, várias atitudes, várias consequências. Sim. Então, nós precisamos estar atentos para que, de repente, nós não estejamos nos enquadrando nesse sistema vicioso, nesse sistema em que eu acordo com pressa e toda vez que eu acordo com pressa eu saio sem tomar café e sucessivamente. Você percebe? Sempre que eu estou atrasado eu corto o caminho. E aí você vai cortando o caminho, cortando o caminho, cortando o caminho e começa a chegar um monte de multa na tua casa, porque esse caminho que você corta, você está fazendo uma contramão. A tua ação, porque você acordou atrasado, faz você cortar o caminho e tomar uma multa. Agora, se a gente for esticar um pouquinho mais a coisa, a gente vai chegar no que te levou a acordar atrasado. Você está entendendo aí? O que te levou a acordar atrasado? E aí você, eu acordei atrasado porque eu fui assistir um filme. E aí o filme acabou 1h da manhã. E aí vamos pegar como ponto de início esse horário. A partir do início ou a partir de que você foi assistir esse filme, você foi dormir tarde, acordou tarde, tomou uma multa, e agora por causa dessa multa você vai pagar o juro do cartão, porque você tem que pagar a multa naquele dia, ou vai pagar o juro da multa. E por causa desse juro que você está pagando no final do ano, quando você for ver, você somou um monte de multa, um monte de juro. Você está entendendo que mesmo nas mínimas coisas, uma atitude ela vai levando a outra, e independente do que você, aonde você parou, se você de repente não se antenar que é preciso não só parar, é preciso também reparar, consertar. Vitor? Amém? Queria que você abrisse tua Bíblia aí em Juízes, capítulo 6. O texto é bem conhecido, a mensagem também, porque você já deve ter ouvido 300, assim como tinha Gideão e os seus, também você já deve ter ouvido, né? Assim como tinha Gideão e os seus, está aqui. A Gideão e os seus 300, você também já deve ter ouvido a mensagem de Gideão, no mínimo, umas 300 vezes. Porém, entretanto, todavia, é importante que nós venhamos revisitar algumas coisas, né? É igual quando você estuda, você não faz a revisão? Você faz a revisão. Por exemplo, são 4 provas ao ano, né? 4 trimestre, semestre, enfim, são 4 provas ao longo do ano. Então, na primeira prova, é os 3 primeiros ou 3 primeiros meses. Na segunda prova, já é a matéria do segundo bimestre e alguma coisinha, e assim vai. Mas na prova final, você revê o ano todo. Praticamente, você revê o ano todo.
Porque você vai avaliando aquilo que você aprendeu. Então é preciso também, à medida que o tempo passa, a vida caminha, nós andamos, construímos, crescemos, trabalhando. Nós precisamos revisitar algumas coisas, reavaliar algumas coisas que talvez por hora pensávamos ter vencido, pensávamos ter avançado. Então, por isso que é bom você sempre ter o hábito de anotar, grifar algumas coisas. Amém? Então, vamos lá. Juízes 6, a partir do 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos do midianita. Lembra do que eu falei? Ação e consequência? Qual foi a ação deles? Você está aí? Qual foi a ação deles? O que eles fizeram? Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Desobedeceram. Porque não tem outra coisa que desagrade ao Senhor que não seja a desobediência. E aí você não tem sim, tem não. Porque toda e qualquer coisa que você fizer vai ser desobediência. Não tem como você obedecer a Deus, entendeu? Fazendo coisa errada, no sentido literal. Ah, tem? Não tem. Porque se você estiver realmente obedecendo, não vai praticar o errado. Isso é simples. Então eles desobedeceram. Para um resumão. Oi. Para um resumão. Oi. Para um resumão. Então eles desobedeceram. E aí vamos lá, a consequência foi: era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos. Ou seja, ele deixou que eles se virassem sozinhos. Porque muitas vezes a gente lê isso aqui como que, Deus foi lá e deixou os camaradas vencerem. Não, Deus só falou, bem, já que vocês são bons, se virem sozinhos. Resolvam o seu problema sozinho. Fica numa versão mais atualizada, fica mais dinâmico para a gente perceber isso. Porque senão a gente vai ficar achando assim, então eles desobedeceram, então Deus foi lá e castigou. Não, não é um castigou, é Deus deixou que eles se virassem sozinhos. Falou, bem, eu não vou cuidar de vocês não, vou fazer só isso. Eu não vou cuidar não, e ver se vocês resolvem aí. Tá? Analisa que você vai perceber que a situação aqui é bem essa. Os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Aí olha só, hein? Primeira consequência já foi que o Senhor os deixa por sua própria vontade, domínio e independência. Porque o desobediente, ele quer ser independente. Tá? Nenhum desobediente quer depender. Porque depender não é só precisar, depender é colocar a sua vontade, tá? Colocar a sua vontade nas mãos de outro. A obediência. Então não vai pensando que é tão fácil assim que, não, é só desobedecer, não. A desobediência é o princípio de independência. Eu não preciso prestar conta, eu não preciso dar satisfação, eu faço o que eu quero, como eu quero, aonde que eu quero, a hora que eu quero, como eu quiser, e ninguém tem nada a ver com isso, porque eu sou independente. Tá bom? Então, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Aí vamos lá, continuam as consequências. Agora, além deles estarem à mercê de si mesmos, agora, além deles estarem pela própria sorte, também os midianitas começam a prevalecer. Então, primeiro ponto, a consequência gerada imediata da desobediência é que eles ficam por conta própria. E ao ficar por conta própria, os midianitas começam a prevalecer por eles. Lembra o que eu falei? Uma ação, várias consequências. Várias consequências. Então, preste bem atenção e entenda que por mais simples que seja,
Mas as nossas atitudes, boas ou ruins, certas ou erradas, vão ter consequências. Agora, uma coisa que eu já preciso te adiantar: fique tranquilo, você vai errar. Que isso? Sim. Num comentário, numa conversa, uma pessoa falou assim: eu não erro. O único dia que eu errei foi quando eu achei que tinha errado. E aí eu morri de rir com aquilo. Vira e mexe, na verdade, eu escuto essa frase. E eu acho engraçado. Porque parece ridículo. Mas muitas vezes nós estamos tendo esse comportamento. Nós achamos que não estamos errando. Nós achamos que não erramos. E poeticamente só tem um jeito de você não errar: se não fizer nada. Por que eu disse poeticamente? Porque soa bem aos ouvidos, mas ainda assim não tem como você não errar, porque só de não fazer nada você já está errando. Entendeu? Só de não fazer nada já é um erro. Então, literalmente, não tem como não errar. Quem tem mais probabilidade de acertar é aquele que mais faz, como também ele tem probabilidade de errar. Se você vai atirar flechas no alvo, se você irá atirar 10 flechas, vamos calcular aí, você tem 50% de chance para errar ou para acertar? Meio a meio? Beleza. Só que quando você for atirar mais 10 flechas, se você prestou atenção no que você fez nas 10 primeiras vezes, você começa a se aproximar mais do alvo. Vamos lá? Você atirou a primeira flecha. E aí ela passou longe, nem acertou lá na tábua. Primeiro. Na segunda, se você viu bem, a flecha foi muito para o alto, você abaixa a mão. Quando você solta a segunda flecha, ela desce demais. Aí você, espera aí, desci demais. Então você volta, calcula e atira a terceira flecha. E aí ela pega na beiradinha da tábua lá, do círculo, do alvo, né? Isso, é o alvo, e o centro é o que se chama de na mosca, né? E aí você foi lá e se aproximou um pouquinho. E aí você levanta um pouquinho mais a mão e ela chega mais para perto. Só que quando você levanta um pouco mais, você vê que a tua flecha não foi bem centrada, ela foi um pouco para a direita ou um pouco para a esquerda. E aí você tem que calibrar a tua mão. E à medida que você vai lançando as flechas, atirando as flechas, você vai se aproximando do alvo. Entenda bem. E isso não é uma permissão, uma autorização, ou eu não estou dizendo que você tem que errar propositalmente. Que nós já vamos chegar nesse ponto, tá? São coisas diferentes. Porque o teu intuito, você está treinando, se preparando para acertar um alvo. Então, essa turma, ela erra. E por isso que eu falei para você, fique tranquilo, você vai errar. Mas agora eu vou falar para você assim, se anime. Se você não parar, você vai acertar. Então, pensa comigo. Se você, assim como esses camaradas, está entendendo, ou se você errou, vão haver consequências. E essas consequências, vamos lá, de uma única flecha errada, elas virão. Então, o correto é você ajustar a rota, o correto é você reavaliar o que está fazendo, para você não continuar fazendo errado. Entenda bem. Os medianitas prevalecem sobre Israel. E aí, olha só as ações, consequências e novas atitudes. Novas não, né? Sim, novas. Só que, porém, novas atitudes erradas. E isso é muito perigoso,
Porque às vezes a gente fala assim, não, precisamos ter novas atitudes. Tá, mas e se você tiver novas atitudes erradas? Quer ver? Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Então, acompanha comigo. Lá no versículo 2, ó, os midianitas prevalecem sobre Israel, e aí por causa desse domínio dos midianitas, os israelitas começam a construir covas e cavernas e fortificações. Então, esses camaradas começam a ter a segunda leva de atitudes. Eles começam a segunda bateria de atitudes. O quê? Reagir às consequências das suas atitudes. E aí talvez você vai dizer assim, ó, poxa, mas está errado eles se protegerem? Aí é que está a questão. O problema é que eles não fizeram essas fortificações, não construíram essas covas com o intuito apenas de se proteger. Porque olha só, existe uma diferença de proteger e se esconder. Num combate, você se defende, mas ataca. Não faz sentido um lutador entrar num ringue e ele ficar só correndo do outro. Faria sentido isso? Pensa, 2 lutadores entram no ringue e aí começa. Não, peraí. Faz sentido? Não. Ele pode até se esquivar, correr, dançar, sambar, mas uma hora ele tem que atacar, não tem? E essa é a questão. Para um lutador dentro de um ringue, se ele só se defender, se ele só se esquivar, é uma atitude errada que vai levar a outra atitude errada e ele vai permanecer. E no final, tem até um nome técnico para isso, por falta do revide dele, existe um nome exato para o tipo de... No caso, o outro lutador, o adversário, ele vai ganhar, não é por nocaute técnico, mas tem um nome específico. Então acompanha comigo. Ele só se defendeu, perdeu a luta, só se defendendo. Ah, então já entendi, pastor. É para mim atacar, partir para cima? Não. Só estou tentando te mostrar que nem sempre uma ação contínua e repetida, ela vai nos levar ao êxito se a gente não analisar o que está fazendo. E muitas vezes essa é a diferença entre a persistência e a teimosia. Vamos lá? Fala comigo. Teimosia. Não, fala mais alto. Vamos lá. Teimosia. Não. Persistência. Sim. Teimosia. Não. Persistência. Sim. Então, muitas vezes, a diferença está sendo essa. Esses camaradas fazem essas covas, e aí, olha o motivo, ó, versículo 3 já está dizendo, ó, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra eles. Agora, está com a tua Bíblia aí? Vai lá no versículo 1 e dá uma lida na mão de quem o Senhor entregou eles. Você achou aí? Versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Agora vamos lá no 3, onde a gente estava. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os... Está aí, ó. Você está lendo aí? Está acompanhando?
Achou? Você achou aí? Você achou aí no texto? Achou? Achou? Então, quem é que está aí? Quem é? Quem é que está aí no versículo 3? Além dos midianitas. Tem mais alguém aí. Se você estiver acompanhando, você vai ver que lá no 3, ele diz assim, ó, e os amalequitas. Deus entrega na mão de um povo, e agora junto com esse povo vem mais um povo. E também os povos do Oriente subiam contra ele. Sabe qual é a grande questão e a grande verdade? Que a gente acha que errado, ou só deu errado, quando alguma coisa quebra. Quando um prato, um copo cai no chão e ele quebra, a gente até acha, né? Poxa, deu errado, tal. E às vezes aquele copo caiu e não quebrou, e a gente, ao invés de tomar cuidado para que ele não caia, a gente segue fazendo as coisas do mesmo jeito. Ah, não quebrou e vamos embora. E aí a gente não consegue perceber, não consegue entender que esse povo, por causa de uma ação, começa a ter outra ação errada, mas eles estão nem aí, eles estão se escondendo e a vida está seguindo. Sabe qual é o grande problema? Não. Eu prego bem? Problema. Eu canto bem? Problema seu. Que isso? Sim. Se a gente não entender que um dom, um talento, uma habilidade, ela não vai pura e simplesmente matar as nossas debilidades e deficiências. A gente acha que porque eu prego bem, tá, mas se eu não entender, se eu não procurar, se eu não revisar, se eu não examinar a palavra, se eu não me colocar à disposição da palavra, não é colocar a palavra à minha disposição, não, é eu me colocar à disposição da palavra, eu deixar que essa palavra me examine. Vamos falar melhor? Que essa palavra me examine, porque até isso a gente entende errado. Examinai as escrituras, e aí a gente fica examinando, querendo achar algo que nos agrade, quando na verdade é examinar toda a escritura para a gente entender o que falta a gente fazer, o que falta a gente consertar. É examinar, é meditar na palavra. Eu acho que se tem uma coisa que eu mais repito é sobre a tal da caixinha de promessa, porque a gente medita na palavra dia e noite. Se meditássemos de verdade dia e noite, ainda assim eu creio que meditaríamos muito na palavra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Põe uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Irmãos, eu cá com os meus botões, principalmente sobre essa passagem, não faria um sentido, tá? O que eu vou falar para você não é só um achismo meu, não. Eu tenho uma base de algum estudo, porém a conclusão final realmente é minha. Eu imagino Deus colocando uma mesa e falando, vou botar seus inimigos aí. Só para você. Não é bem isso, a gente interpreta assim, mas na verdade é o seguinte: Davi, um pastor de ovelhas, estava ali meditando, escrevendo, compondo, fazendo as suas tarefas da vida e falando com o pai. E aí ele começa: põe uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Irmão, pensa comigo. De quem é que as ovelhas fugiam? Ou de quem é que as ovelhas tinham que ser protegidas? Geralmente do lobo, né? A gente vê falar do lobinho, do leãozinho e do urso. E aí, qual é a comida da ovelha? Está lá no texto. O texto vai dizendo, só que a gente dá umas viajadas bacanas, mas não presta atenção nisso. Quer ver? Vamos lá nele, rapidinho. Quer ver? Deixa eu marcar aqui para ficar mais fácil de abrir. Vamos lá no 23. Só para a gente... Vitor, quebra um galho para mim?
O telefone deve estar com volume. E se tocar, daqui a pouco ele atrapalha o culto. Baixa ele para mim, por gentileza. O Senhor é o... Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então o Salmo é um poema. E aí Davi está aqui parafraseando, fazendo uma comparação entre cuidar de uma ovelha. Ele era o pastor das ovelhas, era ele que cuidava das ovelhas. Então naquela hora ele estava vendo tudo o que ele fazia. Ó, quem é Davi? Davi é o camarada que quando ele vai estar de frente para Saul, ele fala, olha, vinha um leão e eu também defendi as ovelhas, arranquei da boca da ovelha. Vinha o urso e eu fui lá também e arranquei a ovelha da boca do urso, porque eu precisava defender. Então pensa, Davi é esse cara. Aí olha o que ele está falando aqui agora. Ou seja, a comparação que ele está fazendo nessa hora, ele olhando, ele, poxa, se eu, que sou homem, protejo a esse animal assim, o que dirá Deus faz por mim? Então ele começa, e aí ele vai. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando Davi conduzia as ovelhas, ele passava por lugares, por vales de morte, sim, por lugares tenebrosos, por lugares perigosos, e então ele ia conduzindo as ovelhas, e ao conduzir as ovelhas, elas passavam por esse lugar, e elas iam, e ele tocando, e elas iam. Agora entenda, então ele refletiu, caramba, né? Elas confiam em mim e estão indo. Por que elas estão indo? Porque as ovelhas sozinhas, elas não passariam naquele lugar, mas porque Davi estava com elas. E aí ele também olha e fala, Senhor, eu já passei por tantas adversidades na minha vida, e eu sou como essa ovelha, só passei porque o Senhor estava comigo. Eu só passei, elas aconteceram, eu passei. Existe uma diferença entre você passar na fornalha e ser livre da fornalha. Passar na fornalha é o fogo estar aquecido a ponto e você ser jogado lá dentro e passar. Então, qual é a maior experiência? Qual é o maior livramento? Se a gente pode falar assim, passar dentro de uma fornalha e não se queimar, ou não passar? É passar. Por isso que passamos por algumas coisas. Não é bem para Deus saber, não, é para a gente entender que algumas coisas Ele vai nos livrar na provação, e vamos passar por elas. Então, Davi, um homem muito experimentado de guerra, de lutas, ele começa a descrever e fala, Senhor, eu só passei por essas coisas porque o Senhor estava comigo. Como ele está dizendo aqui, ó. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. E aí é que vem a excelência da coisa. Davi olha, entende e fala, e o meu consolo está assim no teu cajado, na pancadinha. Sabe por quê? Aquela pancadinha, né? Aquele tum para a ovelhinha, porque na hora de passar pelo vale da sombra, alguma ovelhinha, não sei, aí Davi ia lá e vai, embora, e ela seguia. Então, às vezes, algumas repreensões, elas são para que nós possamos ir além, para a gente poder entender que algumas situações, algumas coisas que querem nos paralisar, precisam ser vencidas. A gente precisa vencer algumas coisas, a gente precisa passar por essas coisas. Aí vem, ó, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E aí, não sei se você sabe, mas realmente se colocava um óleozinho na cabecinha da ovelhinha. Isso é fato real. Mas, entretanto, porém, o que Davi está fazendo aqui agora, nesse momento, é fazendo uma alusão das coisas.
Olha que ele vem discorrendo, ele passa pelo vale da sombra da morte, após ser consolado pelo cajado, ou seja, pela palavra, pela direção, pela ordem, não imposição, mas pelo direcionamento a seguir. Olha o que ele fala, depois de passar por... Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Então você imagina que esse rebanho de ovelhas passou por um lugar muito feio, muito tenebroso. E aí, depois de passar por esse lugar, ele chega num verdejante, lindo. É um banquete para uma ovelha, para o gado. Imagina, ovelha, o gado, chegar num lugar com aquela grama bonita, verdinha, aquela grama que está ali depois daquela chuva, aquela grama cresce que fica bonita. Então esse rebanho chega nesse lugar, essas ovelhas chegam nesse lugar. E por que ele diz na presença dos meus adversários? Lembra lá do que eu falei? Qual é a história que Davi conta para Saul? Vinha um leão e eu tomei a ovelha, lutei por ela. O leão e o urso estão presentes aqui, e o lobo também estão presentes. Por isso que é na presença. Está todo o rebanho pastando. Preparas uma mesa, preparas um banquete. E aí esse banquete, o urso, o leão, estão tudo de redor. Mas o pastor dessas ovelhas está ali. E nesse caso especificamente era Davi. E Davi era brabo. O pessoal fala que Davi era baixinho, né? Mas era tinhoso. E aí, pensa comigo. Você percebeu uma quantidade de detalhes dentro de um versículo, de um capítulo aqui com 6 versículos. E isso porque eu estou passando bem alegoricamente pela coisa, bem rápido, só para a gente... Você percebe que no descrever desse versículo, essas ovelhas passam por um vale, mas elas entendem que o pastor está ali tomando conta delas. E muitas vezes nós não temos a mesma dimensão e visão e pensamento a respeito do que acontece conosco. O Senhor está nos guardando. E com certeza, querido, com certeza, Ele está vendo o que eu e vocês estamos passando. Só que a questão é, qual será a nossa atitude? Qual será? Nós vamos simplesmente reagir? Nós vamos simplesmente deixar as coisas acontecer e não vamos nos atentar que precisamos não só ter atitudes, mas como avaliar as atitudes que estamos tendo diante de algumas coisas. A questão circunstancial é essa. A questão primária não é simplesmente reagir, é como reagimos. Você percebeu? Davi ilustra uma situação, né? Ele transfere. Ele queria falar com Deus e ele começa a declarar: o Senhor é o meu pastor, o Senhor faz isso. Você percebe a quantidade de situações que Davi enfrentou e transcreveu para esse salmo, o que ele colocou ali nesse poema. Davi cometeu pecados, Davi errou. Por isso que ele fala: teu cajado, teu bordão e teu cajado me consolam, me confortam, me direcionam. Só que o importante é que Davi comete um pecado, um adultério, e ele revê a ação dele e muda de rota. Irmãos, e de verdade, eu trabalhei com um camarada que ele falava muito assim: cara, ninguém tropeça em pedra grande, o problema são as pequenas
pedrinhas. Aí eu, ele é, cara. E é verdade. Ninguém passa um cartão de crédito de 3.000 assim do nada. Mais uma prestaçãozinha de 50 aqui, 50 ali. E quando você for ver, deu mais que os 3.000. Ah, eu não mato, eu não roubo. Show, isso aí é pedra grande. Isso é pedra grande. Porque de repente a gente tem uma atitude tão pequenininha e acha que isso não está fazendo mal. E não é só fazendo mal aos outros, às vezes está fazendo mal a nós mesmos. Que atitudes nós estamos tendo diante de coisas que nos aparecem no dia a dia, coisas comuns, coisas do nosso cotidiano? Como é que eu estou reagindo a essas coisas? Sejam elas coisas que eu provoquei, sejam elas consequências de atitudes minhas, ou sejam elas coisas que são independentes. Se um camarada vem e te rouba, o que você podia ter feito? Ou melhor, que culpa você tem dele ter te roubado? Talvez você poderia ter guardado o teu telefone celular, sim, mas a atitude e intenção dele te roubar já havia. Agora, como você reage após ser roubado? Você está entendendo? Você não pode mudar o camarada. Talvez ele vai estar no mesmo lugar, no outro dia, no mesmo horário, esperando alguém passar. E se você passar lá de novo, você vai ser assaltado. Então você não pode mudar a atitude dele, mas pode mudar a sua. Eu não posso mudar o ladrão. Não posso. Não posso. Nem Deus pode. Que isso? Se ele não quiser, não. Ah, não, gente, se não. Porque ele tem o livre-arbítrio. O que Deus vai fazer vai ser colocar pessoas para falar a palavra para ele, para receber um folheto. Ele vai estar andando na rua e ele vai ver no céu uma nuvem escrito Jesus te ama. Ele vai ver um carro escrito Jesus te ama. Ele vai ligar o rádio e na hora que ele ligar o rádio vai vir uma mensagem: Deus te ama, visite uma igreja, ore ao Pai. Ele vai enviar, Só que o que Deus vai fazer é nos sugerir o melhor caminho. A opção de escolha é nossa. Por isso que eu estou falando para você que eu não posso mudar. Você não vai poder mudar essa pessoa. Você vai poder mudar o ladrão? Não vai. Talvez sim, na hora que ele vier te roubar, você, rapaz, faz isso não, e tal. Amém. Isso que eu quero dizer é que ainda assim vai depender dele. Agora, você não passar naquela rua de novo, você ter o cuidado de guardar o celular, ou pelo menos não comprar um celular tão caro para não ficar endividado se for roubado, fazer um seguro. Você está percebendo que nas coisas simples do dia a dia, nós já podemos rever as nossas atitudes, as nossas ações? E aí você lembra o que eu falei? Uma atitude gera uma consequência. Quando essa consequência vem, dependendo da minha atitude, eu consigo parar aqui o efeito dominó negativo. Então, quando vem aquela consequência, peraí. Cara, não vou sair correndo não. Deixa eu me acalmar primeiro. Deixa eu analisar a situação. E aí talvez você pare ali aquele efeito. Agora, se ao receber a consequência, você simplesmente no automático correr para dentro dessa caverna que você fez, você vai fazer igual esse povo. Vai ficar por 7 anos. Esse povo ficou por 7 anos correndo e se escondendo dentro das cavernas que eles mesmos fizeram. Lembra o que eu falei lá? Se esconder é diferente de se proteger. Porque você pode estar escondido e não protegido. Posso te dar um exemplo? Vou te dar um exemplo bem simples. Se você estiver andando na rua e quiser se esconder de uma pessoa, você pode achar uma folha de papelão e se esconder atrás dela.
Você está escondido. Mas você está protegido? Se o cara te der um tiro, uma facada, uma paulada? Não. Mas você está escondido. Mas não está protegido. Porque ao invés de ir para dentro dessas covas e fortificações que eles mesmos fizeram, o que eles deveriam ter feito era corrido. Eles deveriam ter corrido para os pés do Senhor. Porque eles estariam expostos, porém protegidos. Viu a diferença? Lembra lá? Põe uma mesa perante a presença dos meus inimigos. Aquelas ovelhas estavam expostas naquele campo verdejante, mas estavam protegidas. Porque elas sabiam, o meu pastor está aqui. No caso de Davi, o meu Deus está aqui. No meu e no seu caso, o nosso Deus está presente. Agora, qual é a diferença? Eu correr para dentro das fortificações que eu faço. Quais são as fortificações? Emocionais, nas atitudes. Muitas vezes eu vou me esconder atrás das minhas próprias atitudes. Eu estou me protegendo. Não está, não. Você está só se escondendo. A gente está se escondendo atrás do, eu sou assim mesmo. É o meu jeito, é o meu gênio. Eu nasci assim. Não tem cura nisso. Não, mas eu faço assim porque, faz assim por quê? E está fazendo assim, não está dando certo, e está fazendo assim, a coisa só piora, e está fazendo assim, não consegue romper e não consegue avançar. Mas eu vou continuar fazendo assim, porque se eu fizer... Aí vem a questão, eu não vou me expor. Gente, tem pessoas que deixam de mudar as suas atitudes. Aí o que vão pensar de mim? Não, melhor ficar assim mesmo. Nasci assim, vou morrer assim. Gabriela. Mas precisamos entender que é necessário mudar. E quando eu falo de mudança, é de uma mudança genuína, de buscarmos na palavra, buscarmos no Senhor um entendimento, para que nós possamos vencer algumas barreiras. Cara, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Existem algumas atitudes nossas que estão provocando essa destruição. Sabe? Nós temos nos protegido ou apenas nos escondido? E falo para você que geralmente temos nos escondido de nós mesmos. Temos fugido, corrido para longe. Só que, como dizia o Tiririca, né? Eu fugia de mim, mas quando eu chegava lá, eu estava lá, né? E esse é que é o problema. Se nós não mudarmos nem os ambientes e os locais preparados por Deus, nós não vamos conseguir reconhecê-los, porque não mudou a nossa visão sobre nós mesmos. Lembra lá, quando o povo foi enviado para espiar a terra? Nós éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos.
Ou seja, o problema não estava no lugar. Não era o lugar. O problema estava neles. Porque o outro camarada teve uma visão diferente. Ó, a terra é boa, mano, a leite e mel, o cacho de uva lá é grandão. Ou seja, ele pouco se importou no tamanho dos habitantes. Ah, pastor, mas ele fala. Mas ele fala assim, tá, eles são grandes. Numa versão mais atualizada é assim, ó. Ah, eles são grandes, mas cara, a gente vai lá e destroça eles. A gente vai lá e derruba eles, fácil. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas a gente acaba com eles. Mas vamos possuir aquela terra. Subamos e possuamos aquela terra animosamente. Ou seja, havia naqueles homens um olhar diferente para o mesmo lugar. Então o problema não está no lugar, está em quem está olhando. Está na minha visão sobre as coisas ao meu redor. Como eu tenho olhado para as coisas que estão ao meu redor. Tenho feito como esses camaradas? Que passaram 7 anos se escondendo, correndo. Ah não, vamos lá para dentro da covinha, vamos ficar quietinho, depois que eles levar tudo, a gente sai e planta de novo. E o resto que sobrar, a gente fica. Querido, eu não estou falando aqui de resto, só no sentido financeiro, literalmente. Mas eu estou dizendo de resto, no sentido de o que tem sobrado, por causa das nossas atitudes. Qual é a vida que nós temos levado? Qual é a vida que nós temos vivido? A vida plena ou temos nos contentado com o que sobra da nossa vida? Por causa das nossas atitudes, os amalequitas estão destruindo toda a terra, tudo aquilo que poderíamos colher, plantar, tudo aquilo que poderíamos viver, todos os lugares que poderíamos conhecer, todas as coisas que poderíamos fazer. Tudo aquilo que poderíamos construir, coisas e feitos grandiosos. E muitas vezes não temos conseguido assentar um tijolo. Até que alguém decide buscar ao Senhor. Quero te convidar a ficar de pé. Sabe? O que será? Quero que você reflita comigo. Eu quero que nós vamos orar. Mas pense de uma maneira geral. Sabe, às vezes você tem tratado alguma coisa de qualquer maneira. Porque um dia falaram ou fizeram e agora você acha que tem que ser assim. Entenda que a minha maior questão nesse texto não é a ação dos inimigos. Não. Lembra o que eu falei do ladrão? O ladrão, se ele não quiser mudar, ele vai continuar sendo ladrão. Agora o problema é, eu vou permitir que ele continue me roubando? Irmão, isso não faz sentido literalmente na vida. Às vezes você foi assaltado há 10 anos atrás num lugar e toda vez que você passa lá, você segura a bolsa. O ladrão nem está ali mais. Mas para pensar, você você fica atento. Mas na nossa vida, a gente não tem tido a mesma atenção. Sabe? Às vezes por causa de uma atitude ruim nossa, sim, ou de outros, nós estamos repetindo um ciclo. Nós temos permitido que as coisas que saiam da nossa vida muito fácil. Não estamos lutando por algumas coisas que éramos para estar lutando. Oportunidades incríveis e imensas que Deus às vezes tem colocado diante de nós. Mas sabe o que a gente está fazendo? Do mesmo jeito que a gente fez há 10 anos atrás.
Às vezes a gente não vê como porta aberta, às vezes a gente não vê como livramento, às vezes a gente não vê como bênção algumas coisas que Deus tem colocado nas nossas mãos e a gente está assim, tá bom, tá legal. Não é reagir, não, é como reagir. Não adianta, o ano de 2022, nesse ano eu vou prosperar, eu vou fazer, eu vou acontecer, tá, mas e aí? O que você tem feito de diferente? Porque fazer a gente continua fazendo. Já estamos hoje no 12º dia do ano, não é isso? Estou errado? Não é isso? 12º? Então, 12º dia do ano. 12 dias já se passaram. Qual é a verdadeira mudança? Só virar a folha do calendário? Não. Dê uma olhada ao redor em toda a tua vida, no atual cenário, e veja o que você pode mudar.